Qual é, galera? Hoje a gente vai falar do seguinte, eu sei que você quer trabalhar numa startup, mas você sabe o tamanho desse mercado? Então, segundo algumas informações da Startup Base, que monitora, é a maior rede de monitoração de startups no Brasil, o mercado de startups vem crescendo significantemente nos últimos anos. De 2015 para 2019, o crescimento foi de mais de 200%, ou seja, mais que triplicou o número de startups no Brasil. Com os desafios do último ano, esse número aumentou mais ainda. Hoje em dia, a gente tem em tempo real aqui informação para você, enquanto eu estou gravando esse vídeo, existem 13.423 startups monitoradas no Brasil. É claro que esse número, na verdade, ele é ainda maior, porque tem startup que não está sendo monitorada, que não registrou, que não tem CNPJ, uma porção de coisa entra nesse cenário e nessa balança para ter um número exato. Mas o que eu quero dizer para você é, com tanta startup assim, imagina quantas vagas não existem em startups. Existe vaga pra caramba e tá cada vez mais crescendo. As startups estão retomando esse ano agora com um volume grande as contratações. E eu quero trazer para vocês as vagas que mais crescem anualmente no Brasil. É um estudo do LinkedIn que monitorou nos últimos anos a média de crescimento das vagas, das funções, das áreas que mais estão sendo contratadas e o número desse crescimento. Então eu vou trazer aqui para vocês, o estudo traz 15 profissões, mas eu vou falar de 8, metade mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Então as 8 primeiras são gestor de mídias sociais, engenheiro de cibersegurança, representante de vendas, especialista em sucesso do cliente, cientista de dados, engenheiro de dados, especialista em inteligência artificial e desenvolvedor de JavaScript. O que isso quer dizer? Essas 8 profissões, 8 áreas que eu falei para vocês, todas elas estão relacionadas diretamente a marketing e vendas, atendimento ao cliente e tecnologia. Por que isso, gente? Isso é uma coisa muito importante vocês saberem. Toda startup, como eu falei já para vocês, ela foca em trazer uma solução para a dor para um grupo de pessoas ou de empresas. Ou seja, o cliente está sempre no centro do negócio. Essas 3 áreas, o marketing, o atendimento e a tecnologia, elas servem justamente para resolver esse problema de forma escalável, como a gente também já conversou. Então tá aí para vocês uma informação importante do que vocês precisam aprender, como vocês fazem para conseguir entrar numa startup, ser contratado, o que elas estão procurando. Mas uma coisa muito importante que a gente já conversou também é, quando você entra numa startup, você tem que estar disposto a fazer de tudo, disposto a arregaçar a manga e botar a mão na massa e fazer acontecer. Isso muitas vezes vai te dar a oportunidade de, entrando como gestor de mídias sociais, virar especialista em sucesso do cliente ou em desenvolvedor Java. Você pode aprender muita coisa e crescer dentro da sua startup. Então, uma coisa muito importante, uma das principais competências comportamentais, soft skills, que o mercado está olhando, que as startups principalmente estão olhando para esses próximos anos agora é a capacidade de estar sempre aprendendo, do lifelong learning. Não é não, Mari? Fala, galera! Como o Guilherme falou, o lifelong learning ele é a capacidade de permanecermos aprendendo constantemente, continuamente, ao longo da nossa vida. Essa é uma habilidade extremamente importante nos dias atuais, principalmente para quem quer trabalhar e para quem já trabalha numa startup. Mas antes da gente falar do lifelong learning, eu quero trazer um contexto que eu acho que vai ser importante para você. Se a gente for analisar o mundo há anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, a velocidade das mudanças era completamente diferente da velocidade das mudanças hoje. Depois da revolução digital, as coisas acontecem muito mais rápido. Então, se a gente for olhar para antes da revolução digital, você às vezes, num time de marketing, num time de produto, demorava-se 1 ano até desenvolver um produto, até pilotar aquele produto rodar. Isso acabava impactando, consequentemente, nos processos e políticas de dentro das empresas e na carreira das pessoas. Então, você recebia uma política de trabalho e às vezes aquela política era atualizada 10 anos depois, 5 anos depois, e com as carreiras a mesma coisa, como eu já mencionei no vídeo anterior. Eu entrava numa empresa como estagiário, virava analista, depois demorava mais 5 anos para ser promovido como coordenador, depois mais 5 anos para ser promovido como gerente e assim por diante. A gente falava em carreiras com um crescimento muito vertical.
Se a gente for pensar no mundo de hoje, onde todas as coisas acontecem e no segundo seguinte o mundo inteiro já está sabendo, então uma decisão que aconteça na China, segundos depois tem um impacto no mundo inteiro, uma decisão econômica dos Estados Unidos, segundos depois tem impacto no mundo inteiro, isso muda completamente a forma como a gente vai se comportar nesse mundo. Por quê? Em paralelo a isso, essas mudanças, né, o mundo inteiro estando conectado, todo mundo conseguindo ter informações em real time, ao mesmo tempo, no tempo real dos acontecimentos, os negócios também mudam. O que significa isso? Pode ter uma startup na Índia, nos Estados Unidos, que crie um produto e esse produto vai abalar o mercado inteiro. A gente tem muitos exemplos disso nos últimos anos. O Uber foi um produto que chegou, revolucionou o mercado, vou falar de contexto Brasil. Aqui no Brasil, impactou diretamente o mercado de táxis, então os taxistas tiveram uma grande perda de receita, e aí vieram outros competidores, então Uber foi uma startup. Se a gente for falar dos aplicativos de relacionamento, do Tinder, do Happn, que mudaram a forma das pessoas se relacionarem. Então a gente tem inúmeros exemplos de startups que criaram produtos digitais que impactaram diretamente e muito rapidamente em vários segmentos, em vários outros mercados, revolucionando esses mercados. Mariane, por que você está falando tudo isso? Você está enrolando para falar sobre lifelong learning pra gente? Claro que não. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um competidor americano, francês, da Bélgica ou de qualquer outro lugar que pode criar um produto amanhã e isso impactar no meu mercado, o que isso significa? Que, na verdade, não vai fazer tanta diferença o conhecimento técnico que eu tenho, porque esse conhecimento técnico que eu tenho hoje pode não servir amanhã. Se eu conheço uma linguagem de programação hoje, amanhã alguém pode criar uma nova linguagem de programação e a que eu tenho pode não servir mais. Ou seja, o que vai fazer a diferença é qual é a velocidade que eu consigo aprender, de que forma eu tô me atualizando o tempo inteiro e de que forma eu me adapto a esse novo contexto. Ou seja, que competências comportamentais eu tenho para lidar com essa quantidade de mudanças cada vez mais rápidas que o nosso mundo tem. Então, no final das contas, é isso que vai fazer a diferença. Por isso, gente, que algumas empresas americanas já não contratam mais exclusivamente pessoas que sejam formadas. Essa questão do diploma, ela vem sendo altamente discutida nos últimos anos e muitas empresas já abandonaram esse modelo de contratação. Por quê? Entendem que o que é técnico eu posso saber hoje e amanhã já não vale mais. Porém, a minha capacidade de aprender coisas novas, a minha curiosidade, a minha capacidade de adaptação a um novo cenário muito rapidamente são, de fato, as competências que vão fazer diferença nesse mundo. E aí, gente, eu acabei de falar para vocês de algumas competências comportamentais que são fundamentais para o mundo atual e para atuação no segmento de startups. E eu vou trazer um exemplo prático de como é que isso funciona no dia a dia. A gente hoje em dia tem um conceito de carreiras não lineares. O que isso significa? Se a gente for olhar para o passado, eu que sou profissional de recursos humanos, eu começaria como estagiária, analista de recrutamento e seleção, coordenadora de recrutamento e seleção e uma gerente de RH. Como é que as carreiras funcionam hoje em dia? Eu atendo, já falei para vocês que eu atendo algumas startups como clientes e eu tive um exemplo muito recente de uma profissional formada em Direito que entrou na área jurídica de uma startup e ela tinha uma formação anterior também em publicidade e um interesse em trabalhar nessa área. Surgiu uma oportunidade, o time de marketing estava crescendo, essa profissional saiu da área jurídica, da área técnica que ela havia estudado, para compor o time da área de marketing. Eu tenho um outro exemplo de um profissional que era da área de tecnologia e saiu e foi gerir um time do comercial. Por que ele recebeu essa proposta? Porque ele tinha um amplo conhecimento do negócio e tinha competências comportamentais que eram muito interessantes para a organização. Competências de aprender rápido, de se interessar, de curiosidade. Então, galera, quem quer trabalhar numa startup,
precisa se focar nas competências comportamentais, nessas soft skills e em se manter curioso, em se manter aprendendo pro resto da vida. O Steve Jobs, ele foi fazer uma palestra há muito tempo atrás para alguns formandos e ele passou um recado, ele tem uma frase que eu amo, que é Stay hungry, stay foolish. Ou seja, na tradução livre, mantenha-se faminto e mantenha-se tolo. O que ele quer dizer com mantenha-se faminto? É mantenha-se curioso, mantenha-se antenado, buscando o tempo inteiro um conhecimento. O manter-se tolo mantenha a mentalidade de aprendiz, nunca entenda que você sabe tudo. E essa frase do Steve Jobs, ela resume perfeitamente o conceito de lifelong learning. O conceito de lifelong learning, ele indica o aprendizado contínuo, o aprendizado para o resto da vida. E não só o aprendizado formal, a um colégio, a uma faculdade, a um curso estruturado. Ele entende que todos nós somos capazes de aprender durante a vida inteira, independente da nossa idade, independente da nossa formação. O ser humano é capaz de aprender o tempo todo e deve continuar investindo no seu aprendizado para sempre. Eu quero trazer um dado extremamente interessante para vocês, que segundo o ACO da Google, a gente produz a cada 2 dias a mesma quantidade de dados na humanidade que a gente produziu desde o início da civilização até 2003. Se a gente for pensar, isso é uma coisa muito doida, porque a gente o tempo inteiro é exposto a muitas informações e a muitas mudanças. Ou seja, mais uma vez, a importância da gente acompanhar essas mudanças e investir no nosso aprendizado. Como é que a gente pode colocar isso em prática no dia a dia das startups, né? Você que quer buscar uma experiência numa startup, buscar ser contratado numa startup, como que você pode colocar o conceito de lifelong learning na prática? Eu não sei se você conhece, mas existe um teórico do aprendizado que se chama Jay Cross, e ele fala que 70% do aprendizado do adulto vem da prática, ou seja, participação em reuniões, exposição em projetos, acompanhamento de um líder mais sênior e várias outras questões. 20% vem de processos de feedback, de mentorias com profissionais mais experientes e somente 10% do nosso aprendizado vem de ambientes formais de educação, de uma faculdade, de um curso. O que isso significa, galera? Significa que estar numa startup é aprendizado na veia. Como o Guilherme já falou no vídeo anterior, as startups, elas mudam o tempo inteiro. Elas são empresas que estão começando. Ou seja, os processos, eles não estão estabelecidos, os produtos, eles vão sendo pilotados a cada momento, são ambientes abertos, onde geralmente todas as pessoas convivem juntas. Então isso é uma baita oportunidade de aprendizado na veia. A gente mencionou no vídeo anterior que é muito importante para o profissional que quer trabalhar numa startup arregaçar as mangas, botar a mão na massa. E para quem quer aprender, esse é um cenário perfeito. Por quê? Sua cadeira pode estar ao lado da cadeira do CEO, sua cadeira pode estar ao lado da cadeira de um gerente sênior e você está ouvindo a forma como ele conduz uma reunião, você pode pedir para participar, porque as startups têm uma hierarquia muito horizontalizada, então a pessoa que é estagiário, que é um analista júnior, ele pode e vai ter contato certamente com profissionais mais sênior. Essa é uma oportunidade de aprender na prática, na veia. Eu vou dar um outro exemplo prático para vocês de uma startup que é um cliente meu. A gente pegou os 4 pilares da marca, inovação, por exemplo, é um dos pilares, e a gente separou a empresa em times, independente das áreas, e propusemos que essas pessoas com esse pilar inovação pudessem trazer soluções para o negócio. Então eram times multidisciplinares que se inscreveram pela própria vontade, não era um projeto obrigatório, e essas pessoas discutiam possibilidades de inovação para o negócio de acordo com o que elas entendiam que existia de oportunidade. Com isso, essas pessoas treinavam liderança de times, porque eram times que não tinham uma hierarquia, então poderia ter um estagiário, um gerente, um coordenador. Elas treinavam oratória, porque eles tinham que se expor apresentando o tempo inteiro,
aprendiam sobre outras áreas, porque trabalhavam com colegas que não eram da sua área especificamente, e ainda podiam trazer uma solução para o negócio e gerar visibilidade para si mesmo como profissional, porque o projeto, no final das contas, era avaliado por uma banca de gestores e diretores, e essa pessoa gerava visibilidade para a carreira dela dentro da organização. Então, esse é o contexto das startups, da forma como se pode aprender e da importância do profissional investir em conhecimento o tempo inteiro. Por quê? Ele pode começar numa área de sucesso do cliente e ir para uma área de operações, ele pode começar numa área de tecnologia e ir para a área comercial. Ou seja, as possibilidades de promoção dentro de uma startup são infinitas. Certamente vocês conhecem colegas que começaram numa área e dali a 6 meses já estão em outra área completamente diferente. Essa sede pelo aprendizado, essa oportunidade de investir no seu conhecimento continuamente, ela é o que vai fazer a diferença no final das contas para esse mundo que a gente vive hoje em constante mudança.